Lei e Graça, parte 8. Vamos ver aqui o que o próprio Moisés fala na Torá. Ele fez uma profecia, ele foi o primeiro a profetizar a vinda do Messias. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Ou seja, o Deus de Israel levantará um profeta como o próprio Moisés. E o que as pessoas deveriam fazer? A ele, ou seja, esse profeta que viria, ouvireis. A ele as pessoas deveriam ouvir. O que aconteceu? Veio Jesus Cristo. Então por que Jesus muda algumas coisas? O Messias mudou algumas coisas da Torá. O próprio Moisés consentiu com isso. O que ele diz? Quando viesse esse profeta, ouça, era para ouvir ele, ou seja, era para ouvir e crer, né? Mesmo que mudasse algumas coisas da Torá, que foi o que aconteceu. Moral da história é que não existe contradição entre a Torá de Moisés e o Evangelho de Jesus. O próprio Moisés já tinha profetizado a vinda do Messias e já tinha orientado que era para ouvi-lo. Quando o Messias vem e faz algumas mudanças, o próprio Moisés já tinha alertado sobre isso, que era para ouvi-lo. Não teria problema nenhum nisso. E para quem entendeu o Evangelho, o Messias tem autoridade de Messias para fazer isso. Não tem também segredo nenhum, não tem mistério nenhum nisso, né, que aconteceu. E vamos ver agora aqui em Lucas 13, 28. Olha o que Jesus fala em Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Esse aqui, vós lançados fora, ele estava falando para quem peca, para quem não crê no Evangelho, e para quem peca, que vai ser lançado fora do reino. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: alguém que crê no Evangelho pode pensar qual é a relação que a gente deve ter com Moisés, que se a Torá não deve ser seguida na sua totalidade, né? No 613 mitzvot. E a resposta é tão simples: nós devemos amar Moisés, admirá-lo, respeitá-lo, amar a Torá e respeitar. Por quê? Porque Moisés, além de ter sido o grande homem que foi, eu sugiro que leiam a história a história contida em Êxodo. Lê o livro de Êxodo da Torá, já dá para ter uma excelente noção do que foi Moisés, um grande líder, tudo que ele fez. Ele foi o intermediador do povo escolhido pelo Deus de Israel e o próprio Deus de Israel. Essa era a estatura desse grande homem. E olha o que o Messias diz aqui, nesse versículo, que eu quero chamar a atenção de vocês que estudam aqui, ó. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Os únicos que nós sabemos que já estão no reino de Deus é o próprio Messias, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, inclusive Moisés. Por quê? Moisés, a gente acabou de ver que ele foi o primeiro a profetizar a vinda do Messias, ou seja, ele também era profeta. E não só isso, ele faz outras profecias, lá como a restauração do reino de Israel e as 12 tribos. Tem um estudo aí, Nação e Reino, eu já li essa profecia de Moisés, vai ser cumprida. Para quem crê que a palavra de Deus é inerrante, inerrável, né? Inerrável, eu creio e ensino dessa forma também. E são poucos hoje os candidatos a restaurar Israel, né? E com as 12 tribos, eles passam por cima disso. Eles querem algo bem mais cômodo, bem mais confortável, que é o que as religiões estão oferecendo para eles. Mas a profecia está lá e vai ser cumprida. Mas aí o detalhe é que nós temos a certeza de que esses homens da época, que antes da época da lei, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, ou seja, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu, Miqueias, todos os profetas e Moisés já estão no reino de Deus. Então como que você pega a Torá, escrito por Moisés, um homem que já está no reino dos céus, e não tem amor, não tem respeito, não leva isso em consideração? Entende? Claro que nós temos que levar a Torá em consideração, amar Moisés, amar a Torá, ter respeito por tudo isso. Valeu, gente, tchau.